A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos uma vez mais para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e hoje falaremos sobre a vida após o cativeiro. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e uma vez mais aqui com o meu filho Nicolas, que vai estar também participando desta aula. Nicolas. Vamos aprender mais um pouquinho, que aprender é sempre bom. É verdade. Há alguém que diz que o conhecimento ele não ocupa espaço, pelo contrário, né? Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nós cresceremos. E quando se trata da palavra do Senhor, quanto mais nós crescermos espiritualmente, melhor é para quem? Para nós mesmos, que teremos um contato especial com a palavra do Senhor nosso Deus. Então o tema de hoje, a nossa 12ª lição é Vida após o cativeiro. Eu quero lhe convidar a vir comigo, juntamente com o Nicolas, nessa lição, que eu acredito que vai ser mais uma lição poderosa. Enquanto o Nicolas vai estar lendo aqui o texto áureo, nós vamos ver aqui algumas informações da nossa última lição. Nicolas. Os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias capítulo 1, versículo 3. Nós estudamos na semana passada falando sobre dominações e exílio. Nós vimos que Israel foi para o cativeiro e logo após também Judá, o reino de Judá, vai também para o cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência. A desobediência foi algo que levou Judá a um declínio muito grande. Mas nós vimos na lição passada, já fazendo aqui uma breve introdução, Nicolas vai lembrar que nós vimos que o profeta Jeremias, ele profetizou dizendo que passados 70 anos, o povo iria retornar novamente. Então chegou agora o momento que 70 anos já está chegando ao seu final desse período de exílio. Os profetas já começam a entender esta palavra e agora Deus vai levantar alguém para estar, podemos dizer assim, sendo o seu canal de bênção para que o povo pudesse retornar. Eu quero agradecer a vocês que têm estado comigo nas aulas, comigo e com o Nicolas. Nós tivemos aí uma adesão, estamos tendo uma adesão grande nas nossas aulas. Está quase aí um empate, né, entre aqueles que são inscritos e não inscritos, mas eu lhe convido a se inscrever no canal, acionar as notificações, para que você receba todas as nossas aulas. E com certeza, mais um trimestre está chegando aí e vai ser uma bênção. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, dos versos de 1 a 7. Eu vou ler o primeiro versículo e depois o Nicolas vai estar lendo o segundo e assim nós vamos até o final. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém.
E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. O último versículo diz: Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. O interessante é que nós vamos ver aqui um rei que não tinha nada a ver com o rei de Israel ou de Judá, mas ele fala que foi um rei levantado por Deus, levantado pelo Senhor, e o Senhor lhe deu, segundo ele, todos os reinos da época. Ele dominou sobre todos eles. Mas ele vai entender, vai ser despertado por Deus, e ele vai entender que ele precisava liberar o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, o reino de Judá, para que voltasse aonde? Voltasse a Jerusalém e ali reedificasse novamente a casa do Senhor. E nós vamos ver que de fato isso vai acontecer. É claro que vai ter lutas, vai ter dificuldades, como sempre, mas o intento final será algo assim maravilhoso. Nós temos 3 objetivos na nossa lição, que são, primeiro, falar sobre o contexto do retorno dos cativos, discutir sobre os desafios para a reconstrução de Jerusalém e refletir sobre a atuação dos profetas na reconstrução da cidade e do templo. Nicolas vai estar me ajudando aqui nas leituras e também, se desejar, trazendo aqui algum comentário. O período pós-exílico. O contexto samaritano. Após a destruição do Reino do Norte pela Assíria em 722 a.C., os israelitas de Samaria foram forçados a conviver e misturar-se com povos pagãos trazidos de vários lugares conquistados pelo Império Assírio. Desta mistura surgem os samaritanos, a quem os judeus do Reino Sul, após retornarem da Babilônia, não reconheciam mais como sendo do mesmo povo. E foi assim, portanto, que surgiu a rivalidade entre judeus e samaritanos, ainda tão presente nos dias de Jesus. Aqui eu vou dizer algo para os irmãos, e se depois alguém quiser colocar no comentário, sem problema algum. Mas eu não vejo que o problema seja dos samaritanos. Eles não foram culpados. Eles estavam, o remanescente que ficou em Samaria, eles eram israelitas de fato. Eles ficaram, mas qual era a tradição dos reis que dominavam? E Nabucodonosor, os reis não fizeram diferente. Ao dominar, levavam as classes mais ricas, mais poderosas, deixavam aqueles menos favorecidos na terra, mas trazia outras pessoas. Então os samaritanos eles não foram culpados do que aconteceu. Simplesmente foi um lugar que foi muito, teve uma miscigenação muito grande de pessoas, mas eles mesmos não foram culpados. Mas lá no futuro isso aí traria problemas sérios, como aconteceu. E de fato Jesus vai encontrar essa dificuldade quando ele fala com a mulher samaritana. O 2 diz: cumpre-se as profecias. O povo de Judá foi levado cativo à Babilônia quando esta nação ímpia era a maior potência militar que havia. Todavia, em cumprimento das profecias, a Babilônia caiu e foi subjugada pela Pérsia, que por sua vez uniu-se com a Média, dando início ao Império Medo-Persa, um dos maiores na história. No primeiro ano de Ciro como rei da Pérsia, cumprindo uma profecia dita por Jeremias, Deus inclinou seu coração a permitir o retorno do povo judeu a Jerusalém. Além disso, cerca de 150 anos antes de tal governante nascer, o profeta Isaías já havia profetizado que um rei chamado Ciro permitiria o retorno do povo a Jerusalém. Tá vendo só como foi interessante? 150 anos antes, Deus já tinha falado pelo ministério do profeta Isaías que ele iria levantar Ciro. Então nós vamos ver em Ciro
um tipo de Cristo, que é um libertador, que é um que vai permitir que o povo volte para sua casa para reconstruir. Então, impérios foram surgindo, um derrotando o outro, e esse império que nós estamos falando é o Medo-Persa, que vem forte, daqui a pouco ele vai sair de cena e vai entrar o romano. Então, foi isso aí. E a história é assim. Infelizmente, a história é sempre os mais fortes dominando os mais fracos. É assim. E a gente vê isso até em nossos dias. Em nossos dias também nós vemos isso acontecendo. E aqui em especial, nós vamos ver que esse retorno do povo do cativeiro foi algo que Deus havia falado. Vocês vão, mas vocês voltarão à sua casa, vocês voltarão a esta terra. Pode ser que em 70 anos, muitos dos que foram não retornaram, com certeza não retornaram. Mas quem sabe, crianças que foram, voltaram, conseguiram voltar novamente e está em Jerusalém. E outros, uma nova geração surgiu, queria voltar, mas nem todos quiseram voltar porque encontraram prosperidade lá na Babilônia, encontraram, então eles não quiseram voltar. O 2 fala o retorno para Jerusalém, um sonho realizado. O retorno a Jerusalém foi visto com muita alegria. Uma passagem que retrata muito bem esse contexto é o Salmo 126. O povo estava tão feliz que compara a um sonho que estava vivendo. Este sonho tão almejado foi se realizando ao longo de aproximadamente 100 anos em 3 expedições de retorno. Portanto, outros reis além de Ciro estiveram presentes no decorrer deste processo. A história de todo este período está registrada nos livros de Esdras e Neemias, que relatam o retorno dos exilados para Jerusalém. Ok, Nicolas, quer comentar, falar alguma coisa? Não, vamos só ler aí o Salmo. O Salmo 126 diz assim, olha só, é fantástico esse Salmo. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aí já vem aqui, né, que a gente usa até para missões. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então nós vamos ver que na lição passada tinha até um grupo que estava lá, mas assentado à beira do rio, eles estavam tristes. Por quê? Por não estar na sua pátria. Mas agora muitos voltaram com júbilo, com alegria. E quando fala Sião, com certeza você sabe, Sião, Jerusalém, é a mesma coisa, é o lugar de Deus, morada de Deus, aonde Deus habita, aonde eles tinham contato com Deus. Então eles chamam de Sião também. Inclusive nós também um dia queremos chegar na Sião, né? Na Sião celestial. Então foi um sonho. E aqui fala que outros reis também passaram por esse período. Nós vamos ver, e se você depois quiser, de forma mais minuciosa, está obtendo assim mais informações, leia com atenção o livro de Neemias e Esdras, que vai ser assim muito importante para o seu conhecimento. É Antigo Testamento, mas é bom para você ver a provisão de Deus. Às vezes você ouve palavra e lá você vai ver que foi através desses dois homens que foram motivadores para que o templo e os muros fossem reconstruídos. 2.2 fala sobre as expedições de retorno. A primeira expedição foi com os chefes das famílias em companhia de Zorobabel com o objetivo de reconstruir o templo. A segunda expedição marcou o retorno do escriba Esdras e alguns sacerdotes que foram com ele, aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo.
Esdras partiu com uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração e na prática do povo que naquele momento não estava vivendo uma espiritualidade saudável. Neemias foi o líder da terceira expedição que, quando soube da situação de Jerusalém, solicitou autorização ao rei Artaxerxes para ir até lá e reconstruir os muros e os portões da cidade. E como Deus era com ele, obteve tal apoio. Tá vendo? Ele era, o interessante é que ele era o copeiro, né? Ele era o copeiro do rei e teve um dia que ele foi servir o rei. O rei olhou para ele e falou: "O que está acontecendo, rapaz? O que está acontecendo? Você parece que está triste." E ele falou: "De fato, eu estou triste sim, porque as notícias que me chegam lá da minha terra, lá da minha pátria, são notícias muito tristes, que o povo estão vivendo um estado de miséria muito grande." E o rei fez o quê? O rei se comoveu, lhe deu então autorização a Neemias para que ele pudesse voltar, para que ele pudesse, de alguma forma, trabalhar na reconstrução destes muros, né? E das portas que haviam sido queimadas, porque o inimigo era terrível. Quando se tinha uma porta grande, uma porta forte, o que eles faziam? Jogava fogo e deixava ali queimando. O povo com medo, o povo não tinha nem coragem de subir no muro para poder jogar uma água para apagar aquele fogo. Então o que acontecia? As portas eram queimadas e eles invadiam então e faziam o que precisavam. Então nós vamos ver que Neemias vai ser muito importante, Esdras vai ser muito importante, Zorobabel, ele também vai ser muito importante, porque ele vai ser a parte espiritual. Só que em determinado momento a gente vai ver que parece que a parte espiritual do povo está comprometida. E nesse interim, nesse contexto, nós vamos ver uma lamentação, se eu posso dizer assim, de Deus relacionada ao povo. Quando Deus vai usar o profeta Ageu, por exemplo, para dizer: "Olha, gente, vocês estão abandonando a minha casa. Vocês estão preocupados só com a casa de vocês. Mas não é hora de vocês se preocuparem somente com a casa de vocês. Se preocupe também com a minha casa." Deus falou isso. E Deus fala: "Vocês estão indo, estão cortando madeira, estão edificando e a minha casa está ficando deserta." Aí Deus vai falar, Deus vai dizer para aqueles que estavam pensando assim: "Poxa vida, mas a gente não tem recurso." Aí Deus fala: "Minha é prata, meu é ouro." Deus sempre usando o profeta para incentivar a reconstrução, para que o povo pudesse vir com alegria e realizar esse feito tão maravilhoso. No terceiro tópico falaremos sobre a reconstrução. Foco e oração, X oposição. Com o retorno dos cativos, Jerusalém precisava ser reconstruída. Naquele momento os muros estavam caídos, os portões queimados e o povo que ali morava era muito pobre. Neemias foi um grande líder por conseguir, mesmo com oposição interna e externa, êxito nessa reconstrução. Ele não desanimou e nem permitiu que o povo desanimasse diante da construção ameaças e ataques inimigos. Ele foi tão focado e confiante em Deus que a obra, que poderia levar meses, ficou pronta em 52 dias, apesar das inúmeras armadilhas. Já durante a reconstrução do templo, o povo desanimou, pois o novo templo nem se comparava ao grandioso que Davi projetara e Salomão construiria. Este novo local para adoração era menor e seria edificado com materiais bem inferiores ao que fora destruído pelos inimigos. Não por acaso sua reconstrução parou por aproximadamente 15 anos. Por quê? As oposições. Começou a surgir no coração do povo, na mente do povo, o seguinte: alguém chegava lá e falava assim: "Olha, vocês estão perdendo tempo." Alguns chegaram a dizer para Neemias: "Olha, o muro que você está fazendo é tão fraco que se passar uma raposa correndo, o muro vai cair." O famoso Sambalat Tobias
foram opositores que estavam na terra para atrapalhar. Quiseram fazer parar os homens de Deus a qualquer custo. Mas eles sempre dizendo assim, não, eu estou fazendo uma grande obra, meu compromisso é com Deus. Mas às vezes a liderança está até animada, mas o povo desanima. Isso acontece. Ainda mais com gente perturbando. Com pessoas perturbando, fica pior ainda, porque é uma pressão muito grande. Eles chegaram um tempo que eles tiveram que trabalhar, quando as ameaças se apertaram tanto, eles iam trabalhar. Olha só que situação. Ao mesmo tempo que eles trabalhavam, eles tinham que vigiar. Eles tinham que trabalhar com uma espada e com uma enxada ao mesmo tempo, tomando conta, trabalhar ligado por causa do inimigo que podia surgir a qualquer momento. Então nós vamos ver isso. E as palavras de fora desanimaram tal ponto que durante então esses 15 anos eles desanimaram. Por que desanimaram? Porque pessoas que estavam na terra, seguindo o conselho de Sanbalat e Tobias, levantaram uma falsa acusação contra esses homens de Deus que estavam querendo reedificar a casa do Senhor. E eles vão dizer, olha, eles estão querendo reedificar Jerusalém novamente e querem colocar lá um novo rei. Aí o rei vai então, manda parar, mas depois de 15 anos vai ser visto novamente e eles vão retornar para essa reconstrução. E de fato vai acontecer. Vocês se lembram que eu já disse aqui. Eles olham o templo, veem o templo e falam assim, esse templo é muito simples. Aí tem aquela expressão bíblica que você já cantou, já virou canção, que fala, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? A glória da primeira casa foi fantástica. Salomão, quando ele constrói o primeiro templo, seguindo à risca o que o seu pai havia determinado, o que Davi havia determinado, foi algo maravilhoso. Só que a riqueza que tinha ali, claro, a presença de Deus se manifestava, era o ouro. Era a imponência de uma bela construção. Mas agora, a referência é o quê? É que a casa que está sendo construída agora, esta glória que vai estar nessa casa, é a glória do próprio Filho de Deus. Era o Filho de Deus que ia entrar nesta casa, estaria nesta casa. Então a glória da segunda casa seria maior porque ela teria a presença do próprio Deus, do próprio Senhor. É claro que reformas precisou continuar acontecendo. No 3.2 fala, os profetas da reconstrução. É neste momento do retorno do cativeiro que o povo passa a se chamar de judeu. Sob esse contexto pós-exílico, posterior ao cativeiro babilônico, surgem dois profetas fundamentais, Ageu e Zacarias. Eles foram os responsáveis por exortar o povo de forma dura, já que os judeus deixavam de lado o templo e aplicavam os recursos na reconstrução de suas próprias casas, e por isso não tinham êxito nem satisfação em coisa alguma, pois negligenciavam o que deveria vir em primeiro lugar, o cultuar a Deus. É neste cenário que o Senhor usa o profeta Ageu para dizer que, a despeito das diferenças estéticas com o templo antigo, a glória deste segundo templo será maior que a do primeiro. Muito bem, Nicolas. Eu já comentei, né? Eu já até comentei sobre isso. O que Ageu vai chamar a atenção deles. Ageu vai falar, olha, vocês estão trabalhando muito, estão fazendo muito, mas estão tendo pouco resultado. Por quê? Porque vocês não estão aplicando a vida de vocês nas coisas de Deus. E isso não era só para o povo, até a parte religiosa, os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles estavam meio apáticos, meio distanciados da casa de Deus, deixando a casa de Deus, tipo assim, empoeirada. Meu filho está aqui, ele deve lembrar que de vez em quando, lá na igreja onde eu dirijo, eu faço, irmãos, graças a Deus. O importante não é ter muitos, mas o importante
é a lâmpada ou a luz da casa de Deus está acesa. É claro que não vai ficar acesa todos os dias, porque não tem culto todos os dias. Mas nos dias de culto, a lâmpada da casa do Senhor está lá como testemunha. E aqui o Senhor está dizendo: vocês estão abandonando a minha casa. E Zacarias então ele vai trazer uma mensagem muito forte mesmo, para despertar aqueles homens, aquelas pessoas que estavam buscando somente os seus interesses. E Deus, conhecendo o coração do povo, e a tendência do povo era cada dia mais afastar-se dele. Então Deus vai usar esse nosso irmão Zacarias com uma mensagem de Deus, uma mensagem forte de Deus, para que eles pudessem voltar a reedificar ou a concluir a obra do Senhor novamente. Amados, estamos chegando ao final da nossa lição. Já vamos entrar na nossa conclusão. Porém, antes, acredito que você chegou até agora e é um prazer ter você mestre, ter você professor, ter você aluno, ter você pai, você mãe, você vô, você vó, que tem trazido seus filhos, seus netos para estar comigo também. Que Deus te abençoe. E eu falo comigo, mas não só comigo, né? No canal, né? Juntamente com o Nicolas também. É muito importante a sua participação. Mas se de alguma forma você está sendo abençoado, deixe o seu comentário, tá bom? No final, deixe o seu comentário, que nós estaremos lendo o seu comentário e também curtindo o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe. Vamos à nossa conclusão. E semana que vem falaremos sobre 400 anos de silêncio. A nossa conclusão Última lição. vai ser a última lição. E hoje ainda mandei uma solicitação lá para a loja que faz para nós a distribuição do material, mas ainda não chegou as revistas. Talvez a gente vai ficar até um período aí, não sei, talvez até sem revista. Não sei o que houve, mas esperamos que ainda chegue, né, essa semana, para nós não pararmos com a palavra do Senhor. Vamos concluir então, Nicolas? A história da reedificação do templo nos revela que, por maiores que sejam os desafios, não podemos desanimar na obra do Senhor. Devemos, de acordo com as nossas forças e possibilidades, dedicar-nos sempre à intimidade com Ele e ao serviço em prol do seu reino. E quanto ao processo doloroso da reconciliação e restauração do povo após pecarem, aprendemos que, mesmo punidos pelo Senhor por nossa desobediência, sempre há esperança de retornarmos para Ele. Tá vendo só? Deus. E o interessante é que é sempre Deus dando um passo em direção ao homem para que o homem se torne a Ele. Deus não fica estático, parado. Deus está sempre fazendo algo para chamar a atenção desse homem, para chamar a atenção desse ser humano, desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Deus está sempre fazendo algo. E é sempre o desejo dele que nós estejamos unidos a Ele para esta grande obra, sabendo que tudo isso aqui vai passar, mas a vida eterna não. E Ele nos quer e Ele nos chama para a vida eterna. Nicolas vai estar se despedindo e depois estarei também fazendo a conclusão. Foi uma boa lição, espero que todos possam ter aprendido assim como eu. E semana que vem a gente está de volta. Em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, foi um prazer, né? Não se esqueça de, ao assistir a lição, dar o seu joinha, o seu like, a sua curtida, o seu gostei, se inscrever no canal e acionar as notificações, tá bom? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, juntamente com meu filho Nicolas, e é um prazer te receber no nosso canal para mais um dia de aula. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Um abraço.